Vamos à análise. Participa da nossa roda também, vai aparecer no telão ali do lado da Thaís Arbex, o professor de Direito Constitucional Jorge Abud. Thaís, já cumprimentei, o Caio também. Meu boa noite a você, Jorge. Jorge, esse deputado é o que a gente chama de um personagem menor da política. Pouquíssima expressão do ponto de vista, nenhuma, eu diria, do ponto de vista intelectual, político, programático. Teve a sua carreira marcada por atos de rebeldia, de truculência, de chamado à desobediência, no pior sentido dela, não é desobediência civil contra as instituições, mas é um ataque raivoso, extremista, contra alguns dos princípios que normatizam a vida civilizada nas pessoas num regime de democracia aberta, Estado de Direito, como o Brasil tem. Podemos colocar todos os defeitos, mas a gente vive numa situação de Estado de Direito, enquanto que esse indivíduo fazia exatamente a apologia daquilo que foi a suspensão do Estado de Direito, o Ato 5 e a ditadura militar, que eu me lembro muito bem desse período por tê-la vivido como estudante, inclusive. Mas, Jorge, a questão é a seguinte: nós estamos diante de um princípio que rege a convivência nas sociedades, que é o da liberdade de expressão. O Supremo feriu esse princípio? Boa noite, William. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. O Supremo, tanto nesse julgamento quanto numa jurisprudência que ele vem construindo, seja no julgamento da análise da constitucionalidade da lei da imprensa, em outras hipóteses, o Supremo prestigia a liberdade de expressão. Só que o Supremo, ao prestigiar a liberdade de expressão como um direito fundamental, ele enxerga que há limites a essa liberdade de expressão em relação a outros direitos. Então, o Supremo verifica, numa jurisprudência já trabalhada no Brasil, inclusive em relação à imunidade parlamentar, o Supremo enxerga que há limites, há restrições à liberdade de expressão, como, por exemplo, discurso de ódio e outras temáticas que foram, inclusive, reanalisadas nesse julgamento aqui em outras oportunidades anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Thaís, a gente sabe que o Supremo tem tomado decisões de cunho político e muitas vezes a gente tem discutido isso aqui na nossa roda com intenções políticas também. Foi o caso? William, boa noite. Neste caso, não considero que tenha sido este o ponto, porque, embora esteja se discutindo em determinado momento liberdade de expressão e seja essa a defesa que faz Daniel Silveira e outros aliados do presidente Jair Bolsonaro, a liberdade de expressão, e aqui eu peço licença para citar o ministro relator Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão não pode ser escudo para o cometimento de crimes. E o que Daniel Silveira fazia em última instância era, sim, incitação à destruição das instituições. O que a gente viu de discutir hoje foi a Constituição, foi a democracia, foi o Estado de Direito democrático acima de tudo. Não acredito que seja um julgamento político sobre aquele ou aquela pessoa específica ou grupo político específico, mas sim sobre o comportamento desse grupo. Porque, acima de tudo, para terminar, William, o que Daniel Silveira fez nos últimos dias, inclusive hoje, no plenário da Câmara dos Deputados, foi, mais uma vez, debochar do Judiciário. Caio, tanto o Jorge, que acentuou o caráter doutrinário de defesa dos princípios da liberdade de expressão por parte do Supremo, como a Thaís, que pronunciou uma frase forte, este não foi um julgamento político, acentuaram esse aspecto. Não é assim que o bolsonarismo enxerga tanto o papel do STF quanto particularmente o resultado dessa votação hoje. O que isso significa do ponto de vista político para Jair Bolsonaro? Bom, Vac, boa noite aos colegas. Vac, se essa decisão fosse uma decisão isolada contra o bolsonarismo, eu até tenderia a acreditar que foi sim um julgamento estritamente jurídico. Não estou dizendo que não foi e não acredito que não tenha sido jurídico. Acredito, claro, que tenha sido jurídico, como o professor bem colocou, a Thaís também. Mas ele, evidentemente, ele tem um caráter político, sim. Porque esse julgamento não está isolado num contexto de 4 anos de governo Jair Bolsonaro, em que houve, a todo instante, um acirramento das relações do Palácio do Planalto com o Supremo Tribunal Federal em diversos momentos. Em muitos momentos, o Supremo Tribunal Federal
estando, a meu ver, correto, mas em muitos momentos atravessando também um sinal em nome de uma suposta luta, vamos dizer assim, contra um mal maior, que seria o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Longe de mim aqui, por favor, defender Daniel Silveira e por aí vai, mas há sim uma carga política extremada e a criação de uma jurisprudência, sim, não só até o dia 31 de dezembro desse ano, porque a gente não sabe o que vai acontecer na eleição, mas uma criação de uma jurisprudência, para te responder, contra o bolsonarismo, sim. Porque ainda que o presidente Jair Bolsonaro perca a reeleição, o bolsonarismo vai estar mais forte a partir do ano que vem e dentro do Congresso Nacional com uma bancada ampliada, inclusive. Jorge, independentemente dos aspectos técnicos jurídicos que você mencionou sobre essa decisão, sobre esse julgamento do Supremo, puxando o fio da meada que o Caio acabou de colocar aqui na mesa da nossa conversa, o Supremo conseguiu hoje, mais ainda, manietar, amarrar, constranger, limitar a liberdade de ação do bolsonarismo? William, eu vou tentar responder em duas partes. Uma, para responder isso, eu vou fugir um pouco da função de professor de Direito Constitucional para também fazer uma análise um pouco política. No primeiro aspecto, quando eu faço o recorte do Supremo, eu faço o recorte do Supremo em mais de uma década. E quando eu disse que isso consolida uma jurisprudência do Supremo, porque isso há mais de 15 anos o Supremo já analisou casos limitando a liberdade de expressão, um caso famoso, o caso sobre antissemitismo, no caso Elvânia, e um pouco mais recente, o Supremo já transformou em réu de ação penal parlamentar que teria feito, na visão do Supremo, apologia ao estupro e invocou a imunidade parlamentar. Então, tem uma integridade na forma como o Supremo analisa isso. E essa conclusão do Daniel Silveira, por ser 10-1, ela consolida essa visão. Aí, num primeiro momento, se a gente fizer uma análise puramente jurídica, ela poderia ter manietado uma manifestação daquilo que seria o bolsonarismo. Na minha visão, William, eu entendo que a decisão do Supremo está correta, mas eu acho que ela será provavelmente explorada por uma narrativa que diz que o Supremo é contra a presidência da República, que diz que o Supremo é contra uma determinada parcela política. Quando, na verdade, na minha visão, essa é uma leitura assim, de uma consequência de uma decisão que o Supremo não tinha como não dar. Como professor, eu entendo assim, não tinha como o Supremo não fazer essa condenação, na forma como foi pedida pela Procuradoria da República. Não, mas ótimo, Jorge, porque você tá fazendo referência ao que o Caio também havia acabado de dizer, que boa parte do bolsonarismo encara o STF como seu principal adversário. Em que medida a condenação hoje torna ainda mais insuflado esse sentimento que o próprio presidente reforça nos seguidores dele, Thaís, de que ele poderia ter governado melhor, não fossem 2 ou 3 lá nos tribunais que, palavras do Bolsonaro, não jogam nas 4 linhas da Constituição? Essa resposta me parece bastante clara. Imediatamente a gente deve começar a ver as reações, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas de todos os seus aliados. E aí eu também volto a citar um dos ministros da Corte no seu voto hoje, o ministro André Mendonça, que em determinado momento do seu voto, ele diz que estava votando ali não só em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas também em relação ao Congresso, em relação à Presidência da República, e fez até uma menção velada à própria atuação do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que essas manifestações contra instituições não podem ser levadas adiante. Eu até abri aqui um trecho que eu anotei, que ele diz o seguinte, que, a seu juízo, não podem ser consideradas como inerente ao exercício de um mandato parlamentar ou ainda abarcadas pelo legítimo direito da liberdade de manifestação pública, qualquer manifestação que queira dizer que um ministro tenha que ser jogado na lata do lixo, seja esfaqueado, e aí ele coloca, em palavras próprias, decapitado ou morra. Isso ele cita integrantes do Supremo, volto a dizer, integrantes do Congresso e integrantes da própria Presidência da República. Eu entendo que o nosso olhar tem que ser para a defesa das instituições. Hoje, de fato, foi contra um aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas é uma jurisprudência, ao meu ver, que ela vai para além
de qualquer espectro político. É uma jurisprudência que estabelece limites para todo e qualquer cidadão, seja ele parlamentar ou não, usar da liberdade de expressão para, mais uma vez, como escudo para cometer crimes, William. Eu entendi, Thaís. Entendi. E, por favor, desculpe, não quero ser pessoal em relação ao que você diz, mas até no teu tom de voz, há uma certa indignação quando você menciona esses aspectos. Você diz assim, essa decisão, ela está defendendo coisas. Você está falando isso do ponto de vista de cidadã aí, no caso. Você saiu um pouco da tua condição de analista política, desvinculada, de certa maneira, das coisas e se colocou dentro disso daí. Mas eu acho que a questão continua de pé, Thaís. Vou passar ela inicialmente ao Caio, que é a consequência política dessa condenação, que você, evidentemente, está claro nas suas palavras, isso não é uma crítica minha, você está demonstrando claramente de que lado você está, do lado da lei, da defesa dos princípios, da ordem que se aplica a todo mundo. Eu acho que é o lado de todos nós aqui. E da Constituição também. Nós temos um lado aqui, é o lado da lei, da Constituição e da ordem, não há a menor dúvida a respeito de que lado nós estamos quando essas questões são colocadas. Mas vamos à política, Caio. Como que Jair Bolsonaro vai reagir a isso? Ele tem dito, não vou ficar quieto se ele for condenado. Então, eu tenho visto e a gente apurado hoje, inclusive, após essa decisão, um duplo caminho, uma dupla possibilidade que assumo com certo pesar, William, que não está claro para mim. Porque se, por um lado, a decisão reforça o que já estava em curso, que é dizer, se colocar como vítima do Supremo em várias decisões, que o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, teria sido impedido de governar em razão do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se pegarmos a decisão do André Mendonça, se pegarmos a forma como Arthur Lira, também, que é o presidente da Câmara dos Deputados, deixou o Supremo tocar, né, sozinho essa questão, o André Mendonça não ter tido ali, aparentemente, nenhuma demanda forte do Palácio do Planalto, o que seria bom até, porque não é função do Palácio fazer isso. Se a gente olhar por aí, tem uma outra possibilidade do Daniel ter sido entregue pelo establishment bolsonarista, aqui eu incluo cúpula de Congresso Nacional, Palácio do Planalto e os bolsonaristas em si, ter sido entregue, não tem o que fazer, vamos entregar ele para nos salvar, porque a política, acima de tudo, é sobrevivência. E o presidente Jair Bolsonaro sabe disso. Ele vai usar... Você está indicando o seguinte, do ponto de vista dos organizadores do discurso político eleitoral do presidente, não vale a pena brigar por esse indivíduo. Exatamente. Você pode fazer o discurso, você pode ir lá, igual o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo, pega o Daniel, hoje o Eduardo Bolsonaro foi lá na porta do Supremo. Agora daí, para falar essa briga é minha, tem uma distância bem grande. Caio, vou interromper. Eu vejo o ato do deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, de acompanhá-lo até a porta do Supremo como bastante simbólico do ponto de vista de que, sim, ele é um dos nossos e vamos defendê-lo. Também naquele momento em que Daniel Silveira estava lá na Câmara, você citou também, no processo da colocação da tornozeleira eletrônica, foi o senador Flávio Bolsonaro quem chamou uma coletiva à imprensa para defender Daniel Silveira. Então, não sei se será esse comportamento, mas o que a gente viu até agora é uma defesa sim de Daniel Silveira, sim. Apesar de tudo. O meu ponto é, o voto do André Mendonça foi visto pelos bolsonaristas mais radicais, com quem eu conversei, inclusive, como o gesto mais claro de que o Palácio do Planalto não teria se empenhado fortemente em salvar. E tanto isso quanto um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, Arthur Lira, também deixou o caso de lado. Deixa eu pedir um momento de uma licença e uma paciência a vocês, ao Jorge também que continua a nossa roda. Tem outro assunto envolvendo decisões de tribunais, de integrantes de tribunais e política. Eu vou trazer esse assunto e a gente volta daqui na sequência um instante,